Fala meus irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós iremos finalizar então o capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Romanos. Então, é um capítulo bem forte e eu vou tentar fazer a análise mais correta possível, baseado naquilo que o Criador naquilo que é óbvio, de uma forma racional, exegética, e ao mesmo tempo daquilo que é o entendimento que o Pai deu a mim, com todo o temor do Criador. Então, eu finalizei aqui no versículo 24. Por isso, Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Por quê? Porque mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de animais. Pois mudaram a verdade do Criador em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, olha que interessante, né? Então, mudaram a verdade do Pai em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Como assim criatura? Criatura aqui se refere a tudo que é criado, ou seja, tudo aquilo que não é o Criador dos céus e da terra. Seja servirem a falsos deuses, que são demônios, servirem a si mesmo, se considerando deuses, ou servir a criatura, servir aos homens, ou seja, pessoas que prostituem a palavra do Criador, falsos pastores, ou, enfim, falsas seitas e religiões que pegam e falam aquilo que o ser humano quer ouvir, ou seja, até mesmo os pastores do fim dos tempos. Eu não estou generalizando, estou falando sobre os falsos mestres, aqueles que pregam coisas motivacionais, coach, mas não pregam essa doutrina, as verdades que o Criador nos deixou aqui. Então, estão servindo a criatura, falando aquilo que o ser humano quer escutar e não aquilo que é verdadeiro e eterno. Então, por isso, o Criador os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então aqui o apóstolo está sendo super claro, extremamente claro, e não existe, como algumas pessoas, como é que posso dizer, mal intencionadas, pessoas desonestas intelectualmente, utilizam de alguns argumentos para dizer que isso daqui foi alterado. Não, não foi alterado, tá? A tradução ela está de acordo com os originais. É simplesmente a questão de uma capacidade, que tem pessoas que não têm capacidade intelectual, moral, às vezes por, enfim, estarem entregues ao mundo, estão com o seu entendimento cego devido aos demônios que estão influenciando a vida delas. Então, querem mudar o que está escrito aqui, mas é muito claro o que está escrito. Então, olha isso, também os homens, semelhantemente, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Olha que interessante, a recompensa que convinha ao seu erro. Então, o erro deles, no contexto aqui, é o quê? É negar o Criador, mudar a glória do Deus incorruptível em imagem corruptível e honrando a criatura mais do que o Criador, tornando a verdade de Deus em mentira. Ou seja, assim como o Criador envia a operação do erro, como está descrito em 2 Tessalonicenses, para aqueles que não creram na verdade, para que creiam na mentira e sejam condenados, apesar de que já estavam condenáveis, né? Porque todos pecaram pela lei. Porém, o Criador, simplesmente, é só uma questão de aceitar, né? Assim como diz que ele endureceu o coração de Faraó, o Criador é quem envia a operação do erro. Então, o engano do anticristo, por exemplo, é segundo a eficácia de Satanás, que estará nele, e o reino das trevas. Só que isso é algo que é uma permissão do Criador, é um poder que foi concedido a eles por um período de tempo, mais especificamente, né? Apesar de eles já estarem desde agora no controle, o período do governo de 7 anos, que é o sétimo reino descrito aqui em Apocalipse 18 ou 17, Apocalipse 17, que fala sobre os reinos. Já tinha passado 6,
não, 5 estava no sexto, que era o Império Romano, e depois haveria de vir um último reino que duraria pouco tempo, ou seja, esse reino, ele, apesar de nós já termos o espírito do anticristo nesse sistema, esse é o reino que é o reinado que durará pouco tempo, ou seja, os 7 anos de tribulação, de governo oficial do anticristo. Então, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Então aqui nós vemos, e isso é um fato, que o Criador não está se referindo apenas a pessoas, né, homens com homens, mulher com mulher, apenas a homossexuais. Ele está se referindo a todo o tipo de ímpio, todos os tipos de ímpio e de iniquidade. E mais para frente eu vou explicar sobre a questão da misericórdia, sobre a questão da gente não julgar os outros, mas com uma perspectiva bíblica, né? E não distorcendo a verdade do Criador. Então, fornicação, isso serve também para todos, né? Não só para... enfim, né? Serve para homem como mulher também. Então, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, que é a violência, matar os outros, a não ser que seja por autodefesa, né? Contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores do Criador, injuriadores, soberbos, ou seja, arrogantes, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Ou seja, se o Criador tem misericórdia conosco e nós todos éramos e somos dignos de condenação, dessa forma ele é misericordioso conosco. É por isso que ele exige que nós sejamos misericordiosos com os outros. E se nós não perdoarmos e não formos misericordiosos, a palavra nos diz que assim o Criador também não terá misericórdia e julgará você com a mesma dureza que você julga o seu próximo. Olha aqui, forte, né? E uma sabedoria bíblica interessante para nós aplicarmos também. Para nós colocarmos isso intrinsecamente ao nosso caráter e aplicarmos. E não sermos somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes da palavra. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Ou seja, grande parte da sociedade que consente com as coisas que nós vemos atualmente. E consentir não significa que, por exemplo, eu tenho que agredir alguém fisicamente, ou se não, eu estou consentindo com aquilo. Não é nesse sentido, mas é no sentido das pessoas que concordam, que ignoram, né? Porque, enfim, isso é errado, o Criador deixa bem claro, só que tem pessoas, a grande maioria, que não aceita a verdade eterna do Criador. Isso faz parte do fim dos tempos também, então não vou nem entrar em detalhes aqui. E aí eu já vou emendar com o início de Romanos 2 para poder finalizar essa exortação de uma forma interessante com vocês. Então, o julgamento justo de Deus. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Então, muito forte e muito revelador isso aqui que o apóstolo fala. Muito interessante também a forma como ele fala isso logo em seguida às verdades que ele falou anteriormente. Ou seja, aqui ele está dizendo então, né? Nós também já fomos servos do pecado uma vez e fomos libertos, trazidos do reino das trevas, ou seja, da morte espiritual para a vida, para o reino do Filho amado do Criador, Jesus Cristo. Então, como nós também pecamos e fomos salvos pelo Criador, nós temos que não julgar a pessoa, não condenar aquela pessoa, mas sim amá-la,
mas o Criador, ele ama a todos nós. Na verdade, ele não é o inimigo dos gays, digamos assim. Ele é inimigo do pecado. Ele gosta da justiça ou da iniquidade. Então, como já foi feito com muitas pessoas, ele ajuda as pessoas a se livrar das iniquidades delas, dos pecados, assim como isso não se refere apenas a alguém que é, entende, homem com homem, mulher com mulher, não. Isso se refere a tantas coisas sobre nós mesmos. Ele vai nos limpando, nos santificando, nos ajudando a ver quais são os nossos erros e o que a gente tem que melhorar. Então é por isso que nós não podemos julgar no sentido de condenar alguém, mas sim nós devemos estar, como eu estou fazendo aqui, espalhando a palavra, tendo a nossa opinião convicta da verdade, porém, com aqueles que forem humildes o suficiente, que estiverem querendo ajuda, entende? Essas pessoas, elas já são muito batidas desde pequenas, sofrem muito. Sofrem porque os próprios demônios atormentam elas. São demônios que mexem na identidade da pessoa, para ela não saber quem ela é e para ela achar que aquela questão sexual é o que define ela, que aquilo faz parte da identidade dela. Então, como existem, o que mais existe são hipócritas, certo? São cristãos, pseudo-cristãos, pseudo que vem do grego, né? Falsos, ou seja, pseudo-profeta, falsos profetas. Então, pseudo-cristãos que são hipócritas e que muitas pessoas, o que elas fazem? Riem dos homossexuais, mas em sua grande maioria estão vivendo em iniquidade, em impiedade. São pessoas que fazem invejas, dissensões, que estão no funk, lá no meio da putaria. Enfim, pessoas ímpias. E elas estão julgando os outros, sendo que elas mesmas estão vivendo na iniquidade. Então aí que tá, a palavra do Criador, ela é para todos nós. Nós não devemos ser hipócritas de falar mal do outro e nós fazermos o mal, mas ao mesmo tempo nós não podemos distorcer a verdade do Criador, ao que nos convém. Então, basicamente é isso, um vídeo, digamos assim, polêmico, mas para mim é uma coisa extremamente simples de compreender. Mas os homens, enfim, não estão querendo ouvir a verdade hoje em dia, né? E o mais importante para finalizar é o seguinte, o Criador, então ele ama essas pessoas também e ele tem a total capacidade de ajudá-las, na verdade, desde que elas sejam humildes e venham a ele. Então é isso. Vamos tomar cuidado para olhar mais para nós mesmos, buscar melhorar as nossas questões, mas ao mesmo tempo vamos ter convicção dessas coisas e não relativizar, porque é o dever de um cristão saber o que é o certo, o que é errado, para que nós possamos saber como nós devemos agir e poder auxiliar os outros, orar pelos outros e fazer aquilo que o Messias disse, né? Que é libertar os cativos, quebrar as cadeias, as prisões com o auxílio do Espírito Santo e não com a nossa força da carne e da alma. Então é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham compreendido, gostado desse vídeo e que não tenha ficado muito confuso também. Eu vou tentar ser um pouco mais prático nos vídeos. Então que o Criador vos abençoe grandemente. Deixem os comentários de vocês, os gostei, porque isso ajuda demais. E é isso, até a próxima e vamos crescer até onde o Criador permitir. Até a próxima.